Flamengo. Galera, antes de falar da notícia ruim envolvendo o Pedro, a gente precisa falar de algo bom, cara, que é o Carrascal, que para mim é a grande notícia aí nos últimos jogos. Por quê? O Carrascal, ele custou 12 milhões de euros e muita gente estava questionando os valores pagos por esse jogador. Eu confesso para vocês que eu não questionei em nenhum momento porque eu entendo que o mercado está inflacionado. Mas muita gente questionava porque falava que não valia isso, mas enfim, 12 milhões de euros, o jogador foi contratado e também um esforço absurdo. No período, né, foram mais de 3 meses de negociação e desde a sua chegada o Carrascal vem justificando o tamanho do esforço e do esforço físico, paciência e também financeiro. Até o momento ele tem 12 jogos, só que em 12 jogos, 511 minutos em campo. Eu vou até fazer uma conta aqui, quantos jogos dariam essa quantidade de minutos, quer ver? Ó, quase 5 jogos e meio. 5 jogos e meio. Então, em 511 minutos em campo, ele já tem 2 gols e 2 gols extremamente importantes. Gols contra o Racing na noite de quarta-feira agora e contra o Vasco, que deu empate. Vocês vão se recordar, um jogo importante. Além disso, grandes atuações, até mesmo contra o Corinthians, por exemplo, que ele jogou muita bola e, enfim, na ocasião a gente falou pouco que o Arrascaeta fez um golaço. Então, assim, essa é a boa notícia, tem que valorizar demais o Carrascal e é aquilo, cara, futebol é assim, é momento. Hoje, para mim, ele é titular e aí, por isso que é importante você ter um elenco com bons jogadores. Vão ficar brigando pela titularidade e quem vai ganhar com isso é o Flamengo e o Felipe Luiz. E por falar nisso, galera, eu tô vendo nas redes sociais muita gente ainda reclamando do resultado de 1-0, só foi 1-0, resultado perigoso. É óbvio que não tem nada definido, nada encaminhado, muita coisa vai acontecer lá na Argentina, mas você, torcedor do Flamengo, preste atenção nesse recado. Você tem que desfrutar o momento, o bom momento do time. Gente, pós-data FIFA, 3 jogos, o Flamengo venceu muito bem o Botafogo por 3-0 dentro do Newton Santos. É difícil jogar lá no tapetinho deles. Superou o Palmeiras em um grande duelo no Maracanã, jogo de altíssimo nível. O Flamengo venceu o Palmeiras e saiu na frente do Racing nessa briga por uma vaga na grande decisão da Libertadores da América em um jogo muito difícil e jogando bem. Além disso, tem crescimento individual de alguns jogadores, acabei de mencionar aí o Carrascal, o Samuel Lino entrou muito bem e teve o retorno soberano de Pulgar. Então, o torcedor rubro-negro, comemore, desfrute de verdade. Não seja esse chato, enjoado, amargurado, reclamando. Não, desfrute do momento. O Flamengo vai ganhar as 2 competições? Ninguém sabe, mas está brigando pelas 2 competições. Então, relaxa, torcedor rubro-negro. Para com essa noia de ficar só reclamando. E por falar em Felipe Luiz, gente, desde a chegada dele, o Flamengo tem 78 jogos, 50 vitórias, 18 empates, 10 derrotas apenas, 138 gols marcados, 48 gols sofridos, 43 jogos sem sofrer gol, e isso dá um aproveitamento de quase 72%. Você que chama o Felipe Luiz de estagiário, com todo respeito, você não entende nada de futebol. Inclusive, contra o Botafogo, ele foi muito bem na escalação e nas alterações. Contra o Palmeiras também foi muito bem e contra o Racing ele também foi muito bem na escalação e também nas alterações. Então relaxa, torcedor rubro-negro, relaxa, porque o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, que não é boa, envolvendo o atacante Pedro. O Flamengo acabou de atualizar a situação clínica do atleta e disse o seguinte: o atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, no centro de treinamento George Elá. E após o diagnóstico da fratura sem desvio na una direita, que é o osso mais longo aqui do antebraço, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização, que se estende acima do cotovelo, é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a consolidação da lesão. Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção na preparação física com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização. Galera, vamos aos fatos, tá? Eu conversei com um ortopedista para saber mais detalhes dessa lesão.
esse ortopedista, ele trabalha em um clube, ele pediu para não ter o nome mencionado por motivos óbvios. Ele me explicou um pouco mais dessa situação. Ele não teve acesso aos exames. Depende. A fratura aconteceu perto da onde? Foi no meio? Foi perto da mão? Foi perto do cotovelo? Depende de muita coisa. Agora, o que ele me garantiu seria um risco muito grande se o Flamengo o liberasse entrar em campo sem a imobilização, para ele poder jogar. Por quê? Primeiro, corre o risco de a lesão se agravar. E o que iria acontecer? Ele iria precisar passar por uma cirurgia, algo que nesse momento não precisa, só um tratamento com a imobilização. E ele vai ficar aí pelo menos 5 dias com essa imobilização no braço. E se ele entrar em campo com a imobilização? Depende. A imobilização ela precisa ser algo dura, rígida. E aí a Conmebol vai permitir, a CBF vai permitir, porque você pode lesionar um outro companheiro com esse material que ele vai entrar em campo. Dito isso, galera, em cima dessas informações, pelo que o Flamengo atualizou, a informação que eu tenho é que ele está fora do jogo de quarta-feira contra o Racing. Hoje, dia 23 de outubro, nesse momento, quase 6 horas da noite, o entendimento interno e até mesmo de algumas pessoas que tomam conta da carreira do Pedro dificilmente terá condições de jogo de quarta-feira contra o Racing. E aí, obviamente, o Flamengo e o próprio Pedro, eles vão fazer de tudo para o Pedro ficar à disposição para a final da Libertadores, caso o Flamengo passe, que é só no dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 5 semanas, 6 semanas. Então, inicialmente, ele vai ficar com sem jogar durante 5 dias, pelo menos. Então, é uma notícia terrível. A verdade é essa. E a pergunta que fica: quem será o centroavante do Flamengo na ausência do Pedro? O Bruno Henrique teve a falta de noção, de tato, de senso de dizer, após o jogo, quando ele já sabia que o Pedro tinha ido para o hospital, e o Pedro é o centroavante, na zona mista, depois do jogo, ele vira e fala que pediu ao Felipe Luiz para não jogar de centroavante. Num momento totalmente errado, ele expôs isso. Então vamos descartar o Pedro, obviamente, o Bruno Henrique, que não quer jogar nessa posição. Resta quem? Gonzalo Plata, Juninho. O Alacian, duvido, mas Juninho e Gonzalo Plata são, digamos aí, os favoritos. Eu, pelo que eu vejo do futebol praticado pelo Flamengo, pela forma como o Felipe Luiz gosta, eu começaria com o Gonzalo Plata nessa função. Mas não acho nenhum absurdo botar o Juninho. Ah, mas a contratação deu certo. Beleza, pode dar certo agora. O Juninho fez gol de título no Campeonato Carioca. Ele não vem sendo relacionado e tendo poucas oportunidades pelo bom momento dos seus concorrentes também. Isso precisa ser dito. Embora em determinado momento eu acho que ele poderia ter colocado o Juninho e não o Bruno Henrique naquela função. Mas, gente, é para lamentar bastante. E eu lamento, assim, individualmente falando, me coloco no lugar do Pedro um pouco de empatia. Parece que sempre que ele está vivendo grande fase acontece algo, cara. É incrível isso. É para lamentar bastante. Fica aqui a minha energia positiva ao Pedro, para que ele tenha muita paciência nesse momento e para que ele volte o mais rápido possível, porque ele vai fazer falta. Gente, ele vai fazer falta. Não tem esse. O elenco do Flamengo. Gente, ele vai fazer falta. Ele é o centroavante do Flamengo, ele é o cara que faz gol. Mostrou isso contra o Palmeiras, mostrou isso contra o Botafogo, mostrou isso. Sempre mostrou isso. Ele é o cara do Flamengo. E o problema do Flamengo é não fazer gol, é não ser letal. Então o Felipe Luiz precisa ajustar a equipe na ausência do Pedro. E eu acho que o Gonzalo Plata talvez seja o reserva ideal para essa função de falso 9, porque o Gonzalo Plata não é 9. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Tem que colocar quem ali de centroavante? Tem que manter o Bruno Henrique, mesmo ele não querendo? Gonzalo Plata, Juninho, o Alacian? Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Podem comentar à vontade, tamo junto e fui! Muito bem, briga pesada por vaga no Fla. Com o Carrascal voando, a disputa no elenco esquentou. Michael estaria de saída por falta de espaço e o clima de competição segue forte no Ninho. Quem merece ficar e quem já deu? Solta a tua, comenta nos comentários. A nação rubro-negra.